Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Vamos ouvir a leitura da palavra de Deus. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus revele a palavra dele ao nosso coração, que ele nos faça compreender a palavra, a vontade dele, a santificação, em nome de Jesus. A expressão que aparece no início do texto, Deus da paz, que o Deus da paz, dá a entender que enquanto não estivermos reconciliados com Deus, não iremos conhecer a santificação de Deus, o santificar do Senhor em nós. Deus reuniu todos os pecadores em Cristo na cruz, para que todos morressem nele como pecadores, inimigos de Deus, e ressuscitassem em Cristo como novas criaturas para um novo relacionamento de amizade, de intimidade e de comunhão com Deus. Esta nossa morte com Cristo é uma morte para o pecado, E esta morte com Cristo para o pecado é a nossa libertação total do pecado. Agora, a obra de Deus, do Deus da paz, não termina na libertação do pecado. Deus começa com a libertação do pecado, mas a obra de Cristo em nós e por nós continua na ressurreição. Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo, ganhamos a vida de Cristo, e mais do que isto, Cristo se torna a nossa vida. Cristo, nossa vida. Assim, Paulo se referiu ao Senhor, falando da sua experiência e da nossa experiência em Cristo e com a palavra. Cristo, nossa vida. Já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Trata-se da pessoa ressurreta do Senhor em nós. Ele é a nossa vida. Agora eu posso confiar nele para me santificar, para a minha santificação. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Em tudo. É uma santificação integral, total. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. A santificação
não é algo que o homem possa produzir por um empenho próprio, nem obter através de práticas religiosas e esforços pessoais. Você viu que o texto nos disse: o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo. É Deus fazendo, não é algo que se consegue através de obras religiosas. Não se trata de um melhoramento, que o homem elabora. Não, é prerrogativa divina, irmãos. É a herança de todos aqueles que nasceram de novo e entraram para o reino de Deus. É uma santidade resultante da atuação divina, não da atuação humana, do homem. Procede da obra de Cristo na cruz por nós e da sua vida de pureza manifestada em nós. O que significa santificar? Santificar, primeiramente, significa separar. Santificar significa separar. A primeira vez que o conceito de separação é sugerido é o da narração da criação em Gênesis capítulo 1, verso 4. Vamos ouvir. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. O nosso Deus é o Deus da separação. Ele faz separação. Ele fez separação entre luz e trevas. Ali encontramos a essência do que é santificação. Mais adiante, Deus faz separação no aspecto espiritual, separação do seu povo. Ele separa o seu povo, separou Sete, Noé, Abraão, Israel do Egito, e também a separação da sua igreja. Deus é o Deus que faz separação. Deus quer que o seu povo esteja no mundo pregando o Evangelho, sendo luz do mundo, mas as práticas pecaminosas que o mundo pratica, não. Disso Deus nos separou, porque Ele é Deus de separação. 1 de Coríntios capítulo 1, verso 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Primeiro, a igreja tem um dono. Tem um dono. E não é homem, não. Não é líder religioso, não. Ela é de Deus. A igreja é de Deus. Então, não brinque com a igreja, porque brincar com a igreja é brincar com Deus, porque Deus é o dono da igreja. Deus cuida da igreja com zelo e com muito cuidado. Ele pessoalmente cuida
da sua igreja. Tem um cântico que já faz tempo que não se canta aqui. O pastor dessa igreja é Jesus. Se você quer saber quem é o pastor da igreja, é Ele mesmo. O pastor dessa igreja é Jesus. Ele salva e cura e nos dá a vitória da cruz. O pastor dessa igreja é Deus. E o pastor deste grupo é Ele também. É Ele também. Então, irmãos, a igreja tem um dono. Segundo aspecto que aparece no texto de Coríntios, ela é santificada ou separada em Cristo. O texto nos mostrou uma igreja santificada aos santificados em Cristo. Quer dizer, uma igreja separada em Cristo. Ela não é misturada com a corrupção do pecado. Ela é santa. A igreja é santa. Terceiro, ela é constituída de todos os nascidos de novo que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles. Você vê que não tem nada a ver com estrutura e organização religiosa. Não tem nada a ver a igreja de Deus. A igreja de Deus tem a ver com gente, apenas gente, e gente regenerada, separada do pecado, que invoca o nome do Senhor em qualquer lugar, que estiver reunida a igreja do Senhor, invocando o nome do Senhor. Ali está a igreja nascida de novo, regenerada, separada do pecado, santificados em Cristo Jesus. Então, os nascidos de novo, o povo de Deus, tem um título, e o título que Deus dá ao seu povo é chamado santos. Chamados santos. É como o povo de Deus é conhecido e chamado por Ele mesmo. A santificação requer um rompimento radical e definitivo com o pecado. Viu? Santificação requer um rompimento total, radical e definitivo com o pecado. Santificação não é melhoramento da nossa condição de pecador. A pessoa pensa assim: não, eu como pecadora eu estou melhorando. Não é isso. Não é. É a remoção total da velha natureza através da nossa morte com Cristo. Eu não estou melhorando. Se você perguntar: e aí, irmão Carlos, você está melhorando? Eu não estou melhorando. Eu estou crucificado com Cristo. Não estou melhorando. Eu estou crucificado com Cristo, e Cristo em mim é toda a minha evolução de santificação, de santidade. Cristo em mim é toda a evolução da santidade em mim. Santificar não é apenas a separação do pecado, mas é separar do pecado para ser de Deus. Então, santificar não é apenas separar você do pecado. Deus começa a obra
na sua vida, separando você do pecado por meio da sua morte com Cristo. Ele separa você do pecado. É uma libertação total. Mas não é só isso. Ele começa nos separando do pecado, mas Ele nos separa do pecado para Ele. Ele nos separou para o uso dEle, para o uso particular dEle. É ser separado do pecado para que Ele nos possua, para que Ele viva em nós, para que Ele nos possua, para que Ele viva em nós todo o seu senhorio, irmãos, né? Então passamos a pertencer ao Senhor, somos propriedade particular dEle, e Ele tem muito zelo, Ele cuida, né? Tito 2,14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Um povo todo seu, um povo seu, zeloso, especial de boas obras. As obras que a vida de Cristo realiza em nós e através de nós. 1 de Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos adquiridos. Deus nos adquiriu com o seu sangue naquela cruz. Somos dele. É isto que significa consagração, ser totalmente dele, ser separado para o uso dele. Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor de todos e sobre todos, principalmente daqueles que com ele morreram e ressuscitaram. Cristo ressuscitou para viver como Senhor naqueles que com ele morreram e ressuscitaram. Senhor é dono, ele é que manda, o comando é dele, toda a administração é do Senhor. Então, meu irmão, se apresente como uma oferta no altar, dizendo: todo o meu ser te pertence, sou teu eternamente. Senhor, tu és o único no meu coração. Se você pode dizer, né? Se você pode dizer uma coisa assim: tu és o único no meu coração. O Senhor me separou para ti. O Senhor é o dono do meu coração. O pecado não tem mais nenhum domínio no meu coração, porque tu, Senhor, vive e reina no meu coração. Tu és reverenciado em meu coração. Pertenço a Cristo, não porque acredito que sou dele, mas porque creio a sua palavra que afirma a minha morte no corpo de Cristo. Morri, ressuscitei também em Cristo, e agora Cristo é o grande Senhor vivendo em mim. Eu pertenço a Cristo. Finalmente, Cristo me santifica vivendo em mim. Vivendo em mim. É um sentido profundo. Cristo se constitui a essência e a substância da nossa vida espiritual. Atos capítulo 26, verso 18, ali está falando da santificação pela fé em Cristo.
para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Temos uma ordem neste texto. Começa com revelação, abrir dos olhos pelo Senhor, revelação, conversão, remissão de pecados e santificação. Os que são santificados pela fé em mim, Cristo em mim, é nisto que preciso crer para ser santificado. Santificados pela fé em mim, Cristo em mim, eu preciso crer que Cristo está em mim, Ele vive em mim, a presença do Senhor em mim me santifica. E Êxodo capítulo 29, versículo 43, ali ainda no Velho Testamento, no Antigo Testamento, nós temos lá o mesmo princípio. E ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. Você vê, a presença do Senhor santifica todo lugar onde se manifesta. Portanto, se Ele vive no nosso interior, temos santidade, e santidade de dentro para fora, não como o farisaísmo, irmãos, que se preocupa com o exterior, mas o interior está cheio de imundície, conforme Jesus denunciou em Mateus capítulo 23. Este estado de santidade interior é Cristo em nós. A vida de Cristo em nós é suficiente para nos santificar. É suficiente. Estamos cheios da suficiência de Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 9 e 10, ali Paulo coloca a suficiência de Cristo de uma maneira maravilhosa. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude de divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Também nele estáis aperfeiçoados, do versículo 10. Outra versão deste texto diz: nele tendes tudo perfeitamente. Nele tendes tudo perfeitamente. Neste texto, o apóstolo Paulo chama a nossa atenção para a suficiência maravilhosa de Cristo. Ele diz no versículo 9 que Cristo é Deus e nada falta nele. Ele diz que Deus está todo nele e Ele está todo em Deus, né? Deus está todo em Cristo, Cristo está todo em Deus, Ele é Deus. Mas também fala da nossa experiência com Cristo. Ele fala da nossa experiência com Cristo, ou da nossa suficiência em Cristo, não é? Ou da suficiência de Cristo em nós. Nele, isto é, em Cristo, aquele que está todo em Deus e Deus está todo nele, nele estáis aperfeiçoados. Nele tendes tudo perfeitamente. Assim como Cristo é totalmente suficiente, nós em Cristo estamos cheios da sua suficiência. Irmãos, isto significa que estamos cheios da suficiência de Cristo.
Não se trata de ter uma porção de Cristo, mas de estar cheio da sua vida, cheios dele mesmo, não é? Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Como que Cristo vive em mim sem estar em mim? Ele tem que estar em mim, Ele está todo em mim, Ele vive em mim. Cristo em mim significa que eu experimento toda a suficiência de Cristo. Você crê nisto? Crê mesmo? Olha, Cristo em mim significa que eu experimento toda a suficiência de Cristo. Significa que eu não preciso de nada mais além de Cristo. Em outras palavras, nada falta ao relacionamento dos crentes verdadeiros com Deus. Nada falta. O que estou dizendo, irmãos, é que você não precisa de mais nada além de Cristo, né? Quem tem Cristo vivendo em seu interior não precisa de mais nada na sua vida espiritual. A beleza do cristianismo não é o que Cristo nos dá, não é o que Ele nos dá, mas Ele mesmo, que se deu por nós na cruz para viver em nós a sua vida. E o Filho de Deus em nós é a suficiência de Deus em nós, é toda suficiência de Deus em nós, né? Então, nós não estamos cheios de uma sensação religiosa, de bênçãos também. Nós estamos cheios da pessoa de Cristo. Deus nos enche de Cristo. Aleluia! Que coisa maravilhosa, grandiosa. Deus nos enche de Cristo. Ele é o nosso enchimento santo, e nele nós somos santificados diariamente, todo instante, né? Então, baseado no texto que iniciamos a leitura desta manhã, gostaria de deixar 3 aspectos para os irmãos. O primeiro é que a santificação é Deus mesmo que faz, é Ele mesmo que opera. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. É uma santificação integral, é uma santificação que Ele começa de dentro para fora. Se você observar o texto, você vai ver que Ele começa no espírito, alma e corpo. Ele começa na profundidade do ser humano, lá no espírito, vem para a alma, e Ele santifica também a parte periférica, que é o nosso corpo. É Ele que faz, é Ele que opera. Descanse e creia que o Senhor está te santificando. E segundo, a santificação não é algo que o homem possa produzir, não é algo que possamos produzir por nós mesmos, não é algo que se consegue através das nossas obras de religião, das coisas que você pratica. Não, ela procede de Deus, procede da obra de Cristo na cruz e da sua vida de pureza manifestada em nós. Irmãos, a santificação do Senhor procede da obra de Cristo na cruz do Calvário, quando Ele morreu por nós e nos levou a morrer nele, separando-nos do pecado, e também da sua vida pura, de pureza manifestada em nós, porque a sua vida está em nós. E em terceiro lugar, Cristo em nós é suficiente para nos santificar.
Cristo em nós é suficiente para nos santificar. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma, corpo sejam integralmente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A vida de Cristo é suficiente para nos guardar do pecado neste mundo corrompido pelo pecado, né? A vida de Cristo é suficiente para nos guardar. Ela está dentro de nós, a vida de Cristo, e nos guarda do pecado. Cada dia a vida de Cristo se responsabiliza em nos guardar do pecado. Irmãos, cada dia, cada instante, Cristo que está em nós, Ele se responsabiliza por nós para nos guardar do pecado e nos conduzir em graça e santidade. Eu sei que há momentos difíceis na vida de um filho de Deus, eu sei que há, mas não momentos de pecado, porque Cristo é poderoso em nós para nos guardar de tropeçar ou de pecar, como nos disse Judas na sua carta, no versículo 24. Vamos ler agora 1 Tessalonicenses 5, versículo 24. Eu gostaria até que você lesse o 23 e o 24. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel, isso, pode terminar. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Este versículo 24, fiel é o que vos chama. O chamado de Deus aí está ligado ao versículo 23, a obra da salvação, da santificação. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Você vê, Ele chama e se responsabiliza por nós. Ele nos chama e se responsabiliza por nós. É o Evangelho de Deus. Por isso que eu gosto do Evangelho, é maravilhoso. Deus faz tudo, né? Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ele chama e se responsabiliza por nós. Agora escute, preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. Se você fracassar no pecado, será porque não era salvo, ou o seu Salvador, que se responsabilizou por você, é um fraco, é um derrotado também. Então, irmãos, qual é a resposta? Qual é a resposta? A sua salvação depende de quem? Depende dele. Então, se você fracassar no pecado, será porque não era salvo? Ou o seu Salvador, que se responsabilizou por você, é um fraco e um derrotado também? Qual das duas respostas você acha que é a resposta? Certamente você não era salvo, porque o Senhor é o Senhor poderoso, é o Salvador poderoso que nos guarda. Ele disse, o texto aqui nos diz, Ele o fará, Ele o fará. Ele nos chamou e fará também. Ele o fará. Eu creio. Aqueles que confiam nele podem ter a certeza
de que experimentarão seu poder de ser preservado até o fim, até a volta do Senhor. Você pode ter certeza da sua salvação, da sua santificação e da sua preservação fora do pecado até o fim. Até o fim. Jesus Cristo é quem garante.